Fala empresário, fala investidor, mais um ObraCast e hoje com um tema diferente do que a gente vem abordando, consórcio imobiliário. E para falar disso, não podia deixar de chamar aqui, né, uma pessoa que eu sempre quis chamá-lo desse jeito, o rei do consórcio, Fernando Giangiop. Fernando, muito bem-vindo. Obrigado, vamos bater um papo aí, você que é meu investidor, meu amigo, meu companheiro de Conecta Imob há muitos anos. Queria falar um pouco de um assunto bem abrangente aí sobre o consórcio e o mercado imobiliário. Se Legal. apresenta aí para quem não te conhece. Legal. Obrigado. Obrigado, Evandro. Eu sou Fernando Giangiop, CEO da Porto Vale, e eu acho que tudo que eu puder contribuir, conta comigo. Tá certo, tá certo. Fernando, bom, aqui na nossa região você é um cara mais do que reconhecido em função ao seu... A forma... Eu entendo que você revolucionou o mercado de consórcio, né? E por isso sempre teve muito à frente desse mercado, né? E assim, por outro lado, seu forte, né, é consórcio imobiliário. Você não deixa de ser uma ferramenta, né, do mercado imobiliário. Então, vamos começar. Explica exatamente como é que a pessoa que quer utilizar o consórcio, em que momento cabe, né? Porque a gente está sempre falando que não é para substituir o financiamento, que não são coisas distintas. Então, vamos começar por aí, falando sobre para quem é o consórcio imobiliário. Legal. Na verdade, assim, o consórcio é uma linha de crédito, como o financiamento é uma linha de crédito. Só que são características diferentes. Então, quando eu vou buscar o financiamento, eu tenho um crédito mais imediato e por isso eu vou pagar um juros maior. Tá. O consórcio, o objetivo, às vezes não, em sua maioria é o mesmo objetivo, o mesmo foco, que é a aquisição do bem, só que é um planejamento de compra. Entendi. Então, quando eu faço um planejamento de compra, automaticamente eu tenho uma economia. Então, eu acho que o grande diferencial é exatamente esse. Mas tanto o financiamento quanto o consórcio, quando contemplado, ele é uma linha de crédito, ele é um dinheiro na mão do consumidor para aquisição do bem imóvel, ou para construção, ou para compra de um terreno, para tudo que a gente fale do mercado imobiliário. Tá, aqui a gente fala muito com o construtor, né? Vamos dizer assim, para construção, a gente já fez algumas obras. A gente fez muito mais obras com financiamento bancário, com a Caixa Econômica Federal em particular, do que com o consórcio. Como é que funciona se a gente começar lá na fase da contemplação? Vamos imaginar que que nem você falou, é um planejamento de compra. Ele planejou comprar, ele foi lá, achou que de alguma forma o financiamento estava caro para a condição dele. E aí ele vai planejar fazer isso. Como é que ele começa isso? Como é que ele inicia essa conta? Tá, então vamos lá. Então, aí nós estamos falando desde o momento que eu estou comprando o consórcio. Ou nós estamos falando Isso. do Não, pós-contemplação? eu quero discutir primeiro a compra do consórcio. Por que que o cara toma essa decisão, Perfeito. né, de comprar o consórcio? Quem Então, toma? ótimo, Tá. perfeito. Então, é muito simples. O que acontece? Hoje, todos os clientes, em sua maioria, os clientes que nós atendemos, buscando a linha do crédito imobiliário, ele pensa diretamente no financiamento. Tá. O primeiro ponto, isso tem mudado muito, mas em sua maioria, a pessoa busca o financiamento. Por quê? Imediatismo. Todo mundo quer para amanhã, Tá. é óbvio. Só que esse para amanhã, ele custa caro. Quando então eu consigo mostrar para ele a economia que ele tem, e daqui a pouco eu dou até um exemplo em números para ficar mais fácil. Quando eu mostro para ele a economia que ele tem em fazer o planejamento através do consórcio, o cliente fala: opa, pera lá. Então, às vezes, vale a pena eu esperar a minha contemplação, porque a economia ela é gritante. Então, esse é o contraponto. Então, quando a gente fala em números, vamos imaginar hoje um financiamento de R$ 500 mil. O financiamento de R$ 500 mil, nós vamos ter um custo final aproximado de 1,5 milhão. Então, eu faço um crédito de 500 mil, vou ter um custo final de 1,5 milhão. No consórcio, os mesmos 500 mil, o custo final é 600. Então, eu tenho uma economia de R$ 900 mil
E quando o cliente ele olha para isso, ele fala: opa, deixa eu entender como é que funciona esse sistema. E aí entra o momento onde o cliente fala: opa, vale a pena eu esperar fazer o planejamento. E aí sim, por isso que o consórcio tem crescido muito. Então, no início, o cliente ele quer para amanhã, mas quando ele entende a economia, ele fala: opa, Ou seja, vou planejar. ele chega lá, a hora que ele entende que não é para amanhã, às vezes ele até vai embora e vai para o mercado, vê que é caro, volta e ele fica nesse até tomar essa decisão. Assim, você está falando um negócio, eu juntando com isso é parecido com o que eu vivo na construção, né? Ou seja, todo mundo quer o custo da obra a preço de custo, mas quer o imóvel para amanhã. Só que para você construir, você vai ter que escolher o terreno, aprovar projeto, fazer a construção. Então a gente está falando, às vezes, de um ciclo, dando um exemplo claro. Ou seja, uma pessoa que vai comprar uma casa amanhã, né? Qual é a dificuldade dele? Ele dificilmente vai encontrar uma casa com as características exatas do que ele precisa, então ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ele vai pagar mais caro porque essa pessoa já passou pela jornada da construção, então ela tem que ter o rendimento em cima disso. E o que que acontece quando ele se depara com isso? Ele começa a fazer a comparação entre comprar um terreno e construir, né? Vamos dizer assim, e é bem parecido com consórcio de financiamento, ou seja, sei lá, numa casa de, normalmente a gente está falando aí de 25 a 30% de um valor alto, é muita grana, é parecido com o que você está falando. Então, se ele somar a aquisição de consórcio com a construção, aí ele economiza nas duas pontas, então, né? Não, exatamente, porque se eu quero a casa para amanhã, aí já esquece o consórcio ou o financiamento. Tô falando, eu tenho Certo. dinheiro. Eu tenho Se eu dinheiro. quero a casa para amanhã, Ou seja, para amanhã é para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro tem que se planejar. tem que se planejar. Mas nesse teu exemplo, eu que construí a minha Sim. casa, né, Com sei. uma excelente construtora, por sinal. Exatamente. Eu sei que eu poderia ter comprado uma casa pronta. E é exatamente o que você falou. Eu teria que abrir mão de algumas coisas, mas não, eu preferi escolher o terreno, aprovar projeto, ter a jornada da construção, mas ter aquilo que eu gostaria. E para isso eu tive que esperar. Sim. Então eu acho que todo mundo, na verdade, assim, quando você não planeja, quando você planeja, a única certeza que você tem é que alguma coisa vai dar errada. Sim. Imagina se não planeja. Então vai dar tudo errado. Então eu sou muito a favor de fazer as coisas um passinho de cada vez. E a Entendi. construção é isso. Entendi. Eu sou um fã da construção, né? Sim, Então sim. eu gosto disso. Eu acho que a conta fecha. Sim. Hoje eu fiz uma reunião para todo o meu time falando sobre investimentos. Tá. Até dando um atropelo aqui no que você está Certo. falando, mas é que fez todo o sentido. E a gente muitas vezes vende o consórcio para a pessoa comprar um imóvel e alugar. Tá. Então, se eu fiz um consórcio de 500 mil reais, eu vou comprar uma casa, talvez ali com o poder de compra, porque eu estou comprando à vista, uma casa de 550 e vou alugar essa casa. E o meu exemplo hoje na minha reunião de manhã é, pera lá, se eu pegar os mesmos 500 mil, comprar um terreno e construir, quanto vai valer essa minha casa? Vai valer um valor muito maior. Então, quando eu alugar, eu vou ter uma rentabilidade maior ainda. E o que eu tenho que fazer? Esperar a construção. Então, financeiramente, fecha a conta, né? Entendi. Porque no consórcio funciona como na caixa, né? Ou seja, para quem não entende, ele, conforme a construção vai evoluindo, o consórcio vai liberando os pagamentos da construção. Não é isso, né? Exatamente. Olha, aí eu vou trazer uma informação muito importante. A Porto é uma das únicas, porque eu não posso dizer que são a única que eu conheço, então eu posso usar esse argumento. A Porto é a única que eu conheço que ela faz a construção de uma forma diferente. Ela antecipa os recursos. Tá. Diferente de muitas que você tem que finalizar e ela reembolsa. A Porto não, ela te antecipa o recurso. E então isso Não, daqui eu acho que faz muita diferença, porque assim, quando um cliente chega lá querendo fazer uma obra pela Caixa, Fernando, o que que eu falo? Eu falo, olha, você vai ter que ter 50% do recurso. Ah, mas a Caixa financia 80%. Eu falo, ó, ela financia 80%, mas o fluxo de caixa dela, o fluxo de desembolso que ela vai proporcionar, você não consegue tocar a obra.
Então, das duas, uma, ou sua obra vai demorar muito mais, porque você vai ter que, ela faz uma medição, espera receber, né? Então, assim, e aí você consegue só com 20% alongar o prazo, mas não é o que a grande maioria quer. A grande maioria quer fazer a obra no menor prazo execuível, né? No menor prazo possível. Então, quando é o financiamento imobiliário não, o consórcio ele te reembolsa, então. É. Legal. Então, E reembolsa não, na verdade ele antecipa. Quem to- reembolsa é o financiamento. todos que eu conheço reembolsam. É o mesmo trâmite da Caixa. Tá. A Porto é a única que eu conheço que ela faz de forma antecipada. Antecipada. Então, ela antecipa cronograma físico e financeiro, quanto que eu vou gastar na primeira etapa? X, tá aqui o dinheiro. Finalizou a primeira etapa, vistoria, antecipa o dinheiro da segunda etapa. E aí Entendi. vai. Entendi. E aí, quando o cliente ele tem o terreno já quitado, antecipa um valor maior ainda. Entendi. Porque esse terreno já vai como Já vai garantia. como garantia. Entendi, entendi. E assim, e a maioria das pessoas compra um consórcio, né? Só para a gente falar um pouco de volume, Fernando. Você negocia quantas cartas por ano? Quantas. Só você negocia. Faz quantas transações por ano? Ó, por mês, em Por média, mês? assim, são números. O ano passado nós vendemos somente a Porto Vale 4 bilhões em crédito. Tá, Mais de 12 mil cotas, porque entendi. o nosso ticket médio é de 300 mil reais, que é um dos maiores ticket médios que tem no Brasil também. Tanto que se Tá, você olhar o sistema de consórcio em âmbito nacional de todas as administradoras, o ticket médio eu acho que é na casa de 150 mil, 160. O ticket médio Porto Vale é acima de 300. Então eu sou o dobro do que o mercado. Mas esse ano, por exemplo, em média, 1.000 cotas por mês. Mês passado, agora, vendemos acho que 1.200. Então existem alguns meses que existem algumas campanhas de vendas de vender 3.000 cotas em na um único média, mês. 1.000 por mês. Na média, eu diria que se eu trabalhar o ano de 2025, a expectativa é chegar numas 15 mil cotas. Legal. E desse pessoal, a grande maioria, eu consigo enxergar 3 perfis de compradores, ou 4, não sei, vamos ver quantos. Bom, primeiro eu acho que é quem compra para se programar e ter a sua casa própria, o seu apartamento, né? Então, vamos dizer assim. Segundo, é quem compra para se programar e conseguir construir, certo? Agora, tem outros 2 perfis que eu queria que você falasse um pouco. O primeiro é o seguinte: eu já vi muita gente que percebeu que tinha tomado financiamento alto, né? Percebeu que paga mais no financiamento, porém já tinha tomado financiamento. E aí depois fez a carta de consórcio para a hora que contemplasse a carta de consórcio, quitar o financiamento bancário. Isso acontece muito? Isso acontece. Não é muito, Tá, mas mas acontece. acontece. Por quê? O consumidor, ele quer, mas às vezes ele não consegue arcar com a parcela do financiamento mais a do consórcio. Entendi. Então, às vezes, a parcela, quando ele já tomou o financiamento, a parcela já está no limite do orçamento dele. Entendi. Então, esse ele vê como vantagem, mas ele não consegue assumir uma Ele já tem segunda ele já tem parcela. que estar meio mais para o meio do financiamento. Quando a parcela começa a representar menos no orçamento dele, aí ele tem a capacidade de pagar uma segunda parcela. Exatamente. Agora, quando o cliente ele tomou o financiamento, teve conhecimento do consórcio e o orçamento dele cabe uma outra parcela até a contemplação, aí esse daí ele parte para o consórcio. Então, esse é um perfil que eu vejo que existe, que eu queria que você explicasse, beleza. Agora, existe o quarto, que eu acho que é quem mais fomenta o seu negócio, que é o investidor. Não é isso? Que é o cara que se programa para ter aluguel, que se programa para ter um imóvel para a sede da empresa. Eu vejo que o mercado ele é mais fomentado pelo usuário final ou pelo investidor? Quem que mais procura o consórcio? Aquisição do imóvel. Então, o cliente quer comprar o imóvel. O imóvel. Ou, em sua maioria, o primeiro imóvel. Mas óbvio que tem o cliente que quer a casa de campo, casa de praia, quer trocar de imóvel, dar um upgrade ali no imóvel onde está morando. Essa é a maioria. Então, em sua maioria, o cliente ele vem para comprar o bem. Ah, entendi. Então, isso é o que mais acontece. O investimento,
A pessoa enxergar o consórcio como um investimento, isso é novidade. Isso acontece há muitos anos. Desde quando o consórcio de imóvel Sim. existe o consórcio como investimento. Mas para que isso tenha, hoje, o consumidor entender o que existe esse cenário, é novo ainda. É Entendi. novo. Acontece muito. Eu digo que pro meu relacionamento, é o que eu mais vendo. Sim, É um investimento. exatamente. É que como o que eu mais enxergo no meu relacionamento é isso, eu acho que isso fosse a maioria. Mas Não, na não verdade é. não, a maioria é realmente com o objetivo de se programar para ter o primeiro imóvel. Primeiro, segundo Ah, sim, imóvel, sim, sim. exatamente. Ou aquela pessoa que porque todo mundo tem o sonho de ter um aluguel, de ter Sim, renda de aluguel, sim. aquela patrimônio e renda. Então o consórcio ele entra também nesse modelo, né, que é um investimento. Tá. Porque eu tenho já meu imóvel, eu estou fazendo um consórcio, quando contemplado eu alugo e eu tenho uma renda depois que eu quitar o Esse é o consórcio. investidor. Então Tá. esse investidor, esse sim já acontece muito, mas aquele investidor de fazer a conta, espera lá, eu tenho dinheiro no banco, eu vou tirar o dinheiro do banco nos dias de hoje que tem uma rentabilidade boa. Como que eu vou ganhar dinheiro com consórcio? E tem muitas oportunidades Tá. de ganhar dinheiro com consórcio. E no atual mercado, né, isso você falou, com a taxa de juros alta, o banco ele fala que tem financiamento imobiliário, mas não aprova ninguém, né? Ele finge que tem, né? Aí como é que isso impacta no teu negócio? Ele ele é melhor ou ele é pior? Como é que isso ou ele continua a mesma facilidade ou dificuldade de se vender consórcio quando a taxa de juros aumenta e quando a taxa de juros abaixa? Olha, eu participei agora de um congresso de consórcios, foi em Hum, Campinas, o CONAC. tá. Eh, e lá, inclusive, a abertura, eles fizeram esse exemplo, né? Eles colocaram lá um gráfico de quando a Selic estava a 3%, como que estava o consórcio. E a curva da Selic subindo e como é que foi o consórcio. Quando a Selic caiu em algum momento, como é que foi o consórcio. Resumindo, o consórcio nunca parou de crescer. Indiferente de Selic 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora, no absurdo que está. Então, mesmo quando a Selic ela estava a 3%, 4%, o juros anual bancário para a classe média, ele era de 8%. Hoje está 11%, 12%, 13% ao ano. Está muito mais caro. Mas o 8% já é muito caro. Entendi. Então, Comparado com o consórcio. comparado com o consórcio. Então, quando a Entendi. gente fala de uma taxa de administrativa de um consórcio, que ela chega a 1% ao ano, versus hoje um 8 anos. financiamento de 12% ao ano, Não e tem quando comparação. era 8% ao ano, já era muito barato. Entendi, entendi. E como é que você falou essa questão do tamanho do mercado do consórcio, né? Às vezes que a gente conversa no particular aí, é exatamente que a sua empolgação, seu empenho no mercado é porque, apesar do mercado ser grande, ele ainda é muito, muito pequeno perto do todo, né? Ou seja, ainda tem muito espaço para crescer, mas já cresceu muito, né? Já. Eu trabalho com consórcio há 28 anos. Tá. Então, eu vi o consórcio de imóvel nascer e chegar nas suas primeiras 100 mil cotas, chegar no primeiro milhão, chegar no segundo milhão de consorciados ativos. Então, cresceu muito. E o consórcio de imóvel, porque, na verdade, assim, o consórcio de automóvel, ele todo mundo conhece. Tá. O consórcio de imóvel, ele ainda não é tão conhecido. Então, vamos lá, nós estamos na região sudeste. Aqui estão todas as administradoras de consórcio. Então, aqui todo mundo já ouviu, todo mundo exagero, mas a maioria das pessoas já ouviu falar no consórcio de imóvel. Quando você sai da região sudeste e sul, quando você vai para norte, nordeste, centro-oeste, as pessoas você nem sabia que existia consórcio de imóvel. Então, ainda tem muita oportunidade de vendas do Tá. consórcio de imóvel, muitas. Assim, hoje bate 2,5 milhões de consorciados ativos. Imagina que nós temos aí 100 milhões de pessoas economicamente ativas. Então, tem muita oportunidade ainda. E as pessoas, o sonho de todo mundo é a aquisição do imóvel, ou o primeiro imóvel, ou o segundo imóvel, e aí vai. Então, quando as pessoas começam a ter entendimento das vantagens do sistema de consórcio, é por isso que não para de crescer. Sei. O que eu percebo, ô Fernando, a gente começou, na verdade, acho que você foi
umas 2 vezes antes de começar a me convidar, mas eu acho que era 2015 que a gente começou aí no Conecta Imob, que eu comecei aí. Você vai desde quando? Nossa, não Você lembro. estuda o processo comercial, o processo de marketing digital desde quando? Desde sempre. Ah, não. O digital, eu vou te dizer, desde 2006, 2008, que eu comecei a estudar. Eu que estudava o Google AdWords na época, então eu fazia na raça, né? Sim, sim, sim. Então, e assim, o que que eu percebo, tá, Fernando? Me corrija se eu tiver errado. E já me corrija já, porque eu tô defendendo isso em, em vários podcasts, em várias palestras que eu vou, e tal. O que que eu percebo, Fernando? Pô, eu acompanhei de perto, né, a sua história e a sua trajetória, a trajetória da Porto Vale. O que que aconteceu na prática? Ou seja, quando veio a pandemia, eu lembro que vocês tinham uma dificuldade, que era conseguir vender sem encontrar o vendedor pessoalmente, né? Eu lembro daquela época que vocês faziam anúncio para São Paulo, Baixada Santista, e a hora que o percebia que o comprador era potencial, aí o time tinha que ir até lá com a gerente para tirar o pedido, tal, tal, tal. Né? Então, assim, então o que eu costumo dizer é o seguinte: você estava pronto, né? Porque você já fazia anúncio, você já tinha o lead, você já tinha toda a estrutura, porém o mercado não aceitava essa assinatura à distância, né? E aí veio a pandemia, me corrija se eu estiver errado, você replicou o que você já fazia aqui para nível nacional, porque o comprador passou a aceitar assinar à distância, certo? E o que eu percebo é que o mercado imobiliário de imóveis de investimento está muito próximo dessa virada de chave, né? Eu não consigo imaginar você comprando um apartamento de 200 metros quadrados para você usar e você não visitar um plantão de vendas, né? Mas eu consigo enxergar você entrar numa reunião com um corretor vendendo um apartamento para investimento em Balneário Camboriú e você comprar ele daqui, né? Então assim, então eu acho que essa virada de chave, ela vai mexer muito na estrutura das imobiliárias, né? Ou seja, vender via call, vender via videoconferência, vender de outras formas que hoje a imobiliária ainda está presa, né? A imobiliária ainda está buscando, brigando com o corretor que fica bom, vira autônomo, e isso. É assim que você, foi isso que aconteceu com você, primeira coisa. Quando chegou a assinatura digital, você estava preparado para vender nível nacional ou você já vendia nível nacional? Eu compraria o apartamento em Balneário Camboriú de longe como investidor. Eu compraria. Né? Então, e eu tenho certeza que muitos comprariam. Aí vai do movimento, né? De quem talvez vá sair na frente. É isso. Então, na verdade, assim, o trabalho do consórcio, então eu vou lá de novo. Eu comecei a vender consórcio em 1996. Então, comecei como vendedor. Então, eu hoje, quando eu tô junto com o meu time, a minha linguagem é, ela é muito próxima do vendedor, porque eu sei o que é ir a campo, eu sei o que é ouvir nãos, eu sei o que é um cliente falar que vai fazer, depois não fazer, eu sei o que é um cliente comprar e depois cancelar. Então, eu sei das dores do vendedor, eu sei da dificuldade de você ter que argumentar, debater concorrentes. Então, isso eu vivi na pele. Então, e era um trabalho lá em 1996, porta a porta. Então, nós íamos a campo, abordávamos comerciantes na época, mão na mão, olho no olho, e fazia as apresentações. Tinha toda uma técnica de abordagem, tudo mais, para conseguir entender o interesse do cliente e oferecer um produto. Então, isso foi lá em 1996. Naquela época, nós só vendíamos consórcio de automóvel e consórcio de moto. Consórcio de imóvel, ele era muito desconhecido, tudo mais. Quando em 2002, olha só, 6 anos depois, a Caixa Econômica decidiu liberar o fundo de garantia para lance no consórcio de imóvel. Naquele momento, o Jornal Nacional falou isso, os outros jornais falaram, e aí o pessoal falou: opa, existe consórcio de imóvel?
Então, naquele momento, em 2002, eu, Fernando, que na época já em São José dos Campos, já era gerente regional, já tinha um time grande, mas nós só vendíamos consórcio de automóvel e motocicleta. A própria administradora que eu trabalhava tinha essa visão e quase todas. E eu falei, eu vou vender consórcio de imóvel. Porque eu estou vendo uma oportunidade, se a Caixa liberou, vai dar credibilidade ao sistema, porque ninguém acreditava no sistema. E eu tô falando de ousadia, 2002. Tá. Por isso que eu tô dizendo, de ousadia, de olhar para uma estratégia e falar, vai dar certo. E aí eu me lembro que eu cheguei pro meu time de vendas, eu peguei a tabela de moto e rasguei a tabela de moto. Falei, ninguém mais vende moto. E falei o seguinte, o vendedor que vender consórcio de carro não vai bater o sino, que você conhece, que é a comemoração nossa de vendas. Então, óbvio que não foi do dia para a noite. Minhas vendas, elas caíram naturalmente, caíram, porque eu tive que estruturar, treinar o meu time, porque estava totalmente acostumado a vender quantidade para vender um crédito maior. A venda do consórcio de imóvel é uma venda mais técnica, né? O nível de consciência tem que ser muito diferente. maior. Então, aí, com o passar do tempo, eu comecei a crescer. E aí eu já me tornei, dentro da administradora que eu trabalhava, a melhor equipe de vendas. A São José dos Campos, dentro de 35 unidades que tinha na época, e a única no interior era Campinas e São José dos Campos. Todas as outras em São Paulo, capital. Então tinha filial na Zona Leste, tinha filial na Zona Sul, tinha filial espalhadas em São Paulo, que é onde está o dinheiro, teoricamente. E aí, em São José dos Campos, com o trabalho porta a porta, totalmente regional, nós explodimos de vender, por uma estratégia diferente. Mas o trabalho porta a porta. Então, esse era um trabalho em 2002. Lá para 2016, mais ou menos, o que eu fiz? Eu falei, opa, eu tenho outras oportunidades fora do Vale, porque a gente só atendia o Vale do Paraíba, porque como o atendimento era mão na mão, olho no olho, eu não tinha como ir atender um cliente em São Paulo, ou atender um cliente em Santos. E aí eu comecei a treinar o meu time, e muitos testes, de fazer... Mas você ainda na administradora, ou não? Não, aí já na Porto Vale. Já na Porto Vale foi em 2003. Ah, 2003? 2003 começou a Porto Vale. Eu chutaria 13. Não, 3. Tá. Foi o ano que meu filho nasceu. E aí, aí começamos a fazer o quê? Um trabalho um pouco diferente. Nós começamos a fazer ligações, encontrar clientes potenciais, agendar a entrevista e ir presencialmente. Isso. Então eu consegui atender clientes em São Paulo, em Santos, em Campinas, porque eu tinha um deslocamento de 1h30. E o vendedor, ele na raça, né? Então muitas vezes ia de ônibus. Tive muitos vendedores. Mas que ainda você era um conhece. 80-20. Ainda era assim, 80% São José, 20% fora. 80% São José, 20% fora. Isso aí nós estamos falando lá de 2016, mais ou menos. Tá. E aí começamos a desenvolver o trabalho e começou a dar certo. Eu falei, opa, esse negócio de telefone e agendar funciona. Quando chegou em 2019, eu falei, vou vender consórcio por telefone. Consórcio de imóvel por telefone. Imagina o seguinte, eu já era maior do Brasil, desde sempre na Porto Vale. Eu já era a maior do Brasil, com um resultado de vendas extraordinário. Eu lembro que tinha ano que era assim, a soma do segundo ao 10º não dava o seu faturamento. Exatamente. E aí, imagina você mexer em time que está ganhando. E é o que eu fiz lá atrás, quando só vendia consórcio de automóvel, quando eu fui para o imóvel, quando foi para o telefone. E aí, em 2019, eu comecei a fazer testes de vender o consórcio pelo telefone. Então, era começo, meio e fim. Então, eu ligava para o cliente, entendia a necessidade dele, fazia toda a negociação para fazer a venda por telefone. Lógico que muitas dificuldades. E na boa, ninguém acreditou. Ninguém. Hoje, pode um monte de gente falar que acreditou, que sabia... Não acreditou. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho piloto em meados de fevereiro. Quando chegou em outubro de 2019... Mas isso aqui ainda lista quente lá. Ainda trocando lista, buscando a lista dos moradores do Alphaville, pega para ligar. Lista quente não, lista fria, na verdade. Lista fria. Lista fria, na verdade. Lista fria totalmente. Geração de lead na época era pequena.
Não tinha geração de sim, lead, você mas já era... estava estudando, já estava, mas não era o seu carro-chefe. O lead, eu sempre, desde 2006, que eu estudo isso, mas sempre numa escala pequena, porque era um investimento à frente, né? Tá. Porque você colocava e o trabalho nosso era outro. Então, aí quando chegou em 2019, eu vi que a venda por telefone aconteceria. Eu falei, então agora nós vamos dar o pulo do gato. Vamos virar só para venda por telefone. O lobo do Wall Street e falou: aqui É sou agora. eu. E aí, em 2020, eu cheguei para todo o meu time, janeiro de 2020, falei: a partir de hoje, venda só para o telefone. O que aconteceu? A galera do meu time, assim, óbvio que o pessoal confia no Fernando, porque eu tenho uma trajetória, mas falou, poxa, pera lá, vender por telefone, como que vai ser isso? E começamos a desenvolver esse trabalho. E a dificuldade, aí já, eu dei toda essa volta para chegar no que você falou, mas para contar já toda a nossa trajetória. O que acontece? Nesse momento, quais eram as minhas maiores dificuldades? O consumidor, ele falava, poxa vida, mas eu não quero assinar digitalmente. Não tem uma Porto aqui perto para que eu possa ir lá assinar? Porque, então, volta um pouco. Qual que era a minha visão em 2019? Eu preciso atender o Brasil inteiro. Porque eu atender São Paulo, atender Campinas e eu atender Santos, está dando certo? Por que eu não estou atendendo Curitiba? Por que eu não estou atendendo Campo Grande? Por que eu não estou atendendo São José do Rio Preto? Por que eu não estou atendendo Bahia? Então você tem que começar a montar filial. Exatamente. Então, meu objetivo era quebrar a barreira geográfica e atender o Brasil inteiro. Então, essa foi a estratégia com o meu time. E aí, o que eu disse para eles... Mas aí você já estava pesado no marketing digital. Aí, 2019 para 2020, o que eu sentei com o meu time? Falei, olha, se você faz um atendimento com deslocamento, você consegue atender 6 clientes média semana. O que nós vamos fazer? Eu vou gerar lead, eu vou investir forte no digital e nós vamos atender 6 por dia. Então eu vou, mesmo que nós vamos perder vendas, porque o cliente vai querer o presencial, mas nós, no volume, nós vamos ganhar. Então foi isso que nós começamos a fazer em janeiro de 2020. O que aconteceu? Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a Porto Vale era a única empresa estruturada para isso. E o cliente, ele não tinha opção se ele quisesse comprar. Ele não podia, eu quero ir numa Porto. Não tinha Porto aberta. Então ele teve que se acostumar e se adaptar à assinatura digital. Então aí o que aconteceu? Em 2020 explodi de vender. Enquanto um monte de gente estava contratando, estava demitindo, eu estava contratando de forma home office, remotamente, sem estar presencial. E aí com isso a gente quebrou a barreira geográfica e vendeu o Brasil todo. Então quando a gente fala de um imóvel para investimento hoje saindo do consórcio, o consumidor hoje, eu acho que ele compra. Eu não tenho dúvida. Eu vendo hoje quantas e quantas vendas. Eu estou em negociações aí de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, que eu nunca vi o cliente. Nunca apertei a mão do cliente. Então, é a videoconferência. Lógico que eu tenho uma marca muito consolidada por trás. A gente tem uma estrutura muito consolidada dentro da Porto Vale. Então, isso tudo favorece. Porque também não vai sair comprando de algo que não seja seguro, né? Sim. Mas o que eu enxergo, né, Fernando, você contando aí, né? Você contou de forma rápida, né? Mas, assim, eu vejo muito empresário... Bom, você perguntou o que é o Constru Clube, né? Só para você saber. O Constru Clube funcionou assim, Fernando. A gente foi convidado pela Jovem Pan para fazer o ObraCast, para levar o ObraCast para dentro da Jovem Pan, que a gente já tinha feito 2 temporadas de podcast sem a bandeira Jovem Pan. Porém, para estar dentro da Jovem Pan, a gente precisava levantar patrocínios, né? E aí eu falei assim, putz, quem que vão ser os meus patrocinadores? Eu peguei o valor que eu precisava pagar para a Jovem Pan, rateei em 7 fornecedores. Né? O Edu da Portale, Rodrigo da Tempervale, né? Nossos parceiros desde sempre. E eles falaram, putz, Evandro, você acredita no projeto? Tamo junto. E aí o que aconteceu? Quem tava de fora virou e falou, pô, Evandro, mas por que só eles podem ser patrocinadores? E aí nasceu o Constru Clube, que é o nosso clube de fornecedores, de empresários. Hoje tem 34 empresas. Então, assim, que nos permite fazer o ObraCast, fazer o programa na rádio. Agora a gente tem outros caminhos de divulgação que são
patrocinados pelo Construclube. E, além disso, em contrapartida, no Construclube, o que a gente faz? Faz encontros mensais que levam conteúdo. Até quero que um dia você vá lá palestrar sobre processo de vendas, tal, que eu, né, vamos dizer assim, você com certeza é das pessoas que eu conheço que mais entende disso, né? E o que eu percebo lá dentro do Construclube? O empresário, o Fernando, cara, eu tenho 53 anos e sei discutir a eficiência de uma landing page. E tem cara de 25 que não sabe o que é uma landing page, cara. E aí você vai falar assim, mas o cara mais novo entende de internet. Cara, se não estudar, não vai entender. Entende talvez de Instagram, de TikTok, exatamente, né? E de consumir isso. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu percebo quando você vem contando a sua trajetória, o que eu percebo? Que a gente tem que, como empresário, ir se aprofundando nos assuntos que fazem diferença na última linha. Ou seja, por que eu entendo de landing page? Porque se a minha landing page for mais eficiente, meu lead vai custar mais barato, eu vou conseguir ter mais venda. Né? Assim, e o que eu vejo com você lá, basicamente, é isso. Antes você ensinava técnica de vendas, né? Depois você teve que ensinar internet, depois você teve que aprender junto com o Carlão. Pô, a gente, né? A gente ia junto lá. Lógico que o Carlos, seu diretor lá, é o operacional do marketing, mas você tá ali na decisão junto com ele. Sim. Não adianta a gente achar que alguém vai vir e vai fazer um marketing digital que vai trazer milhões para a empresa e você não vai precisar entender nada. Não, sabe? Então eu vejo que o pessoal quer terceirizar o marketing. Eu acho que quem terceirizar o marketing sem entender do marketing não vai conseguir evoluir, não vai conseguir rampar, né? Então o que eu vejo em você é esse, né, empresário camaleão, ou seja, quando o assunto vai ficando importante para você, você se aprofunda para poder vender mais, né? Sim. No fim do dia é isso. Não, porque assim, do mesmo jeito que você fala isso, que você está há 28 anos, eu não tenho dúvida que tem cara que está há 28 anos com você, que igual a você, né? E que está vendendo do mesmo jeito, né? Que ainda está na ligação, que ainda está visitando o cliente, que ainda está... Você entendeu? E como ele está conseguindo ter resultado, viver bem, tá tudo certo. Mas para furar o teto, né? Para conseguir quebrar a barreira, precisa ser diferente, né? Né? Não, e se você pegar, você lembra muito bem, quando a gente começou com o marketing digital, era realmente só o Carlos. Hoje são mais de 15 funcionários do marketing. E um marketing... Até que você rouba 2 meninas para vir te filmar aqui, nem faz falta 15, lá. São 15 ou mais? 17 pessoas. Só do marketing. Só do marketing. Agora, o que é legal? O meu marketing está onde? Dentro da empresa. Respira, tá no corredor. O vendedor aborda o pessoal do marketing e tá dando alguma dica, tá contando de um case de sucesso e também o de insucesso. Então, quando eu tenho um marketing dentro de casa, eu sou muito mais assertivo. Só que isso dá trabalho, isso custa caro pra caramba, mas é investimento para mim. Então, para que eu possa ter leads qualificados, porque gerar lead é o que você falou, hoje você contrata qualquer agência, ela vai gerar lead e tá tudo bem. E você vai desenvolver um trabalho em cima disso e é totalmente possível ter resultado. Eu hoje percebo que eu tenho leads muito mais qualificados do que o mercado entrega. Então, eu tenho discutido... Tem uma conversa que... A próxima conversa que a gente for ter, eu tenho conversado bastante com o Denis lá da RDC em relação a isso, que é o seguinte, cara, vamos entender o seguinte, por um momento, por um grande período, a dificuldade era gerar lead. Hoje, a dificuldade é qualificar o lead. Exatamente. Gerar... Se tem muito lead, você perde tempo. Exatamente. Ou seja, se você não abrir mão, se você não tiver uma landing page que expulsa quem não é teu cliente, o pessoal não entendeu isso até agora. A grande sacada é o seguinte, a landing page não é mais para você, como o meu negócio é bom. É para falar preço, é para falar a condição, para expulsar o cara que não é. O cara que não é teu perfil, é melhor que ele leia a landing page e não clique. Exatamente. Né? Porque do que você fazer aquela landing page, ele maravilhosa, o cara vai lá, clica por tudo, né? Então, assim, aí depois na qualificação, né? Ou seja, o SDR, acho que vocês não trabalham tanto lá, o vendedor faz o processo completo, certo? Mas, o SDR, ele foi um negócio que teve em alta há muito tempo,
você não utilizou, porque você jogou direto no vendedor e o SDR está acabando. Hoje em dia, o que eu vejo que em pouco tempo o SDR ele vai ser como se fosse um coordenador da IA, né? Ele vai ficar lá, o que eu imagino, ele vai ficar lá olhando 4, 5 conversas, ou X conversas que ele consegue olhar ao mesmo tempo, ele fala, nossa, essa conversa tá boa, vou entrar nessa. Essa aqui Sim. tá ruim, não vou entrar. Você entendeu? Porque também não adianta achar que a IA vai fazer a venda por você. Não, é o SDR. É o Hoje, SDR. a minha visão, estrategicamente, e aí quando eu falo do nosso marketing, por exemplo, quando nós estamos lá no Connect Imóvel, teoricamente não é um mercado de consórcio, mas é o Sim. mercado da construção, é o mercado Imobiliário. imobiliário. Então eu estou ali olhando o que todo mundo está fazendo e dali eu crio uma estratégia para trazer para dentro de casa. Como eu vou no RD Station, como vou no Dabac, como o meu time de marketing. O Carlos está em um congresso agora eu acho que ele está em São Paulo, semana passada foi em Gramado, que a galera estava do marketing. Então, a gente investe muito nisso para trazer o quê? Inovações. Eu preciso isso. E aí, o que eu faço? Hoje, gerar lead, eu vou falar um número aqui superficial. Eu posso gerar leads, e isso acontece. Tem vendedor meu que trabalha na Portovalha, recebe uma proposta de um concorrente, e aí chega lá no concorrente, o concorrente quer entregar a mesma quantidade de leads que eu entrego. 6, 7 leads por dia por vendedor. Só que ele entrega lead barato, porque ele não tem caixa para fazer o investimento. Eu tenho. E aí ele entrega 6, 7, pode entregar até 10. Lead de R$1. Ok. Eu prefiro entregar para o meu vendedor o lead de R$15, que é o meu SDR. Então, eu faço meu SDR na geração do lead, para entregar um lead qualificado. E aí, óbvio que o meu resultado é muito maior. Porque eu vejo o quê? O tempo do meu vendedor é algo valiosíssimo. E se eu for ficar entregando quantidade para ele sem qualidade, ele vai perder tempo. E o meu vendedor, ele é de alta performance, ele é qualificado. Eu treino o meu vendedor todo dia. Então, eu quero que ele pegue um cliente potencial e dali ele faça o negócio acontecer. Agora, se eu for ficar entregando quantidade, aí eu invisto pouco, não adianta. Não adianta, que é o que você fala. O criativo, o anúncio tá ruim, vamos melhorar. E você faz ele mais aberto, não adianta nada. É o que você falou. E no seu caso, ele é muito simples de entender, né, Fernando? Que é o seguinte: se você começar a trazer o cara que aceita pagar o financiamento, você não vai vender. Não. Você tem que conseguir achar o cara que tá achando caro e ir pro financiamento, né? Se o criativo selecionar ali para você, acabou. Se além de page ainda expulsar mais alguns, ou seja, assim vai. E o SDR, quando eu digo isso, a gente tem uma estratégia que eu não vou contar nunca aqui, que a gente consegue fazer isso. Mas vamos lá, vamos de novo. O Carlos está comigo, eu chutaria aqui desde 2013. Chutaria, 2015 talvez. 10 anos. Sim. Então, não é algo que eu comecei agora. Então, são 10 anos ali batendo cabeça, acerto e erro, investimento. E eu tenho um negócio comigo, no nosso marketing lá. Todo mês eu tenho que arriscar em alguma coisa. Se vai dar certo ou não, não sei. Legal. Todo mês eu tenho que arriscar em alguma coisa. Todo mês. E muitas coisas você erra. Mas é dali que você vai achar a estratégia diferente do que ninguém faz. Então, é isso que eu acho que faz Agora, muita trazendo diferença. aqui para o nosso... Né, eu quero fazer 2 perguntas. Trazendo para a construção civil, né? Ou para uma construtora, ou para uma empresa prestadora de serviço, tal. Você geraria seu próprio lead. Você estaria envolvido na história do próprio lead. Você não contrataria uma agência. Imagina, vamos lá. Fernando, não. Não, mas o seu negócio ele é muito dependente do lead, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Mas vamos imaginar o Eric da Piscinas do Vale. Ele já vive sem lead. Perfeito. Ele já vive sem lead. Aí ele fala assim, não, se eu tiver lead, minha empresa vai melhorar, mas a empresa já existe só por indicação, só por relacionamento, total. Aí ele vai começar a gerar lead, né? Eu vou afirmar a minha estratégia para você, que seria o seguinte, é o quê? Cara, já que eu não dependo disso, eu vou começar a investir nisso de forma autoral, de forma própria, para ter o meu formato de geração de lead. Porque se eu contratar
uma inteligência externa, eu fico dependente dessa inteligência, né? Vamos dizer assim, se Sim. eu contratar uma agência externa, você vai criando essa dependência e isso não é alterna muito ao longo do caminho, né? Essa é a primeira questão. A segunda que eu queria falar é o seguinte, vamos lá. Vamos usar o Eric da Piscinas do Vale como exemplo. Ele, então, você O Eric fala que a piscina da minha casa é a mais bonita de todas, hein? exatamente, porque foi bem feito. Ou ele fez propaganda demais, né? Então, mas vamos lá, até usando ele como exemplo. Então, beleza. Então, ele foi lá, começou a gerar o lead, certo? Você é a favor dele mesmo gerar o lead dele, na BM dele, ter o gestor de tráfego que ele contratou, não interno, que nem você. Eu acho que assim, ó, respondendo essa, acho que tem 2 pontos, né? Uma coisa assim, se o Eric tá se ele tem know-how para isso e tempo para isso, eu faria internamente. Agora, o duro é se ele não tem e deixar de ter o lead. Entendi. Aí eu contrataria externo. Não, é que o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o pequeno, ele sempre começa contratando externo, mas o que eu digo é o seguinte, cara, nem que seja à noite, pô, é impossível você falar que você não tem 2 horas por semana para discutir isso, cara. Eu acho. Não, Entendeu? E hoje Então, vendo tudo que tá acontecendo. Vou melhorar o interno ou o externo. Não, eu acho que é externo, é contratar um gestor de tráfego, uma agência, alguma coisa, mas dedicar o seu tempo para se envolver nisso. Sim. Né? O que eu tô querendo. Porque senão é melhor não contratar. O Eric tem que ser o Eric. Exatamente. É isso. Não adianta ele falar, vai lá e faz uma agência. Não, ele tem que estar lá. Ele tem propriedade naquilo que ele fala. Exatamente. Então, esse é o primeiro momento. Aí, beleza. Ele contratou lá, ele vai se envolver. Aí, ele decide o seguinte, vou cuidar só do operacional, né? Não vou mais fazer o comercial. Quero montar um time de vendas aqui. Qual é o primeiro passo para o Eric montar um time de vendas? Já que você é o dono do maior time de vendas que eu conheço. Nossa, não, eu tô bem, né? Nós estamos com 400 vendedores. Então, exatamente. Olha, na verdade, assim, para você ter time de vendas, uma coisa é contratar um vendedor, 2 vendedores, e eu começaria dessa forma. Isso. Não, como é que ele começa? Não é time de vendas, é assim, não vai mais depender dele, porque hoje, né, por exemplo, o Luan da Monte Pedro, outro dia a gente tava conversando e falou, pô, eu precisava melhorar meus vendedores, meu time de vendas. Eu falei, cara, então beleza. Não, eu tenho um conta azul aqui, vou mostrar para você. Ele tinha vendido 70%. Eu falei, cara, você não tem time de vendas. Não. Você tem uma turma que te ajuda na venda lá e de repente você passa as vendas que você não quer fazer, você passa para eles. Sim. Mas eles não estão fazendo venda. Se 70% tá na tua mão, cara, é mais perigoso do que eu imaginava. Sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá, o Eric também é assim, 90% do comercial parte dele. Qual que é o passo? Ele contrata vendedor, ele começa por um coordenador, como é que ele dá esse passo? Então, eu vou dar o meu exemplo. Sim, lógico. Daquilo que eu fiz. Então, vamos imaginar quando nasceu a Porto Vale, lá em 2003. Quando eu saí de uma administradora que eu tinha 70 funcionários, 2 secretárias, e aí eu fui trabalhar lá no Satélite, em cima da Padaria Tentação, escritório pequenininho de tudo. E ali eu me lembro que eu tinha, num primeiro momento, acho que 10 funcionários. Em um mês, eu tinha 2. Então, o que aconteceu? Eu tive que formar uma equipe. Então, isso dá muito trabalho. E muitas pessoas não querem fazer isso. Então, imagina o seguinte, eu com 2 vendedores novos, eu tinha que fazer o negócio girar, mas eu precisava ensiná-los. Então, vamos pensar, se o Eric vende 70%, 80%, 90% do negócio, ele é um baita vendedor. Ele é o melhor professor que possa ter. Então, o que acontece? Ele precisa replicar. Se ele não ensinar, não vai acontecer. Se ele não ensinar, não vai acontecer. E não é do dia para a noite. Então, eu vou ter que ter... Não adianta trazer um cara com experiência, o cara vende... Pode até ser, mas eu gosto de formar. Eu sou uma pessoa que gosto de formar. Você só contrata quem não tem experiência? Contrato de tudo. Mas se eu puder mesmo escolher... que esse cara com experiência, você vai passar o teu know-how para ele. Exatamente. Então, eu acho que eu preciso, naquele momento, Fernando, eu ia atender um cliente, eu levava o vendedor comigo. E ensinava ele. E discutia com ele, fazia simulada de vendas com ele. Treinava um vendedor. A hora que esse vendedor estiver caminhando, 2 vendedores. E mesmo trabalho. Quando você tem 6, 7, 8 vendedores, você tem uma equipe de vendas.
Aí você começa, aí você pode buscar um coordenador dentro desse time para você coordenar essa meia dúzia, e foi assim que nasceu a Porto Vale. Entendeu? A Porto Vale começou com o Vanderlei. Você sabe, você conhece, o Sim. Vanderlei trabalha comigo desde 99. Entendeu? Na época da outra administradora, o Vanderlei trabalhava comigo. Então, e foi formado. Então, aí daqui a pouco você forma outro, 2, daqui a pouco você forma outro, 3. Aí você vai replicando, não tem fim. Então, a minha opinião, minha sugestão é essa: você tem que ensinar e não tem que ter medo de perder, porque tem gente que tem medo. Eu vou ensinar todas as minhas estratégias, e se ele sair? Aí você nunca vai conseguir crescer. Sim, não sim, tem que ter medo. E outra coisa que também até que o pessoal se confunde muito e acaba errando, é a história de achar que todo vendedor tem que crescer em cargo junto com a empresa, né? Vamos dizer assim, é aquela história, você transforma o seu vendedor em gerente, em coordenador, e você perde um bom vendedor e ganha um mau coordenador, né? Ou seja, tem que estudar o perfil da pessoa, o interesse da pessoa, a ambição, a vontade da pessoa, e assim vai. Mas é isso, Fernando. Eu acho que outra coisa que eu queria discutir com você é o seguinte: e como é que você enxerga o mercado imobiliário, né? Vamos dizer assim, eu sei um pouco da sua visão, mas queria falar aqui um pouco. Tipo assim, você é um cara que sempre, mesmo desde a outra, você é o avatar transformado, né? Ou seja, você é um cara que faz o consórcio, que usa para quitar, que faz o negócio, que compra a carta, né? Como é que você usou isso na sua formação de patrimônio? Como é que você enxergou isso no seu negócio, né? Então, eu sou um apaixonado por investimento em imóvel. Então, lá em 98, eu era supervisor de vendas em Campinas e eu decidi comprar meu primeiro consórcio de imóvel. Tá. 98. Lembra que 2002 foi quando a Caixa lançou o consórcio. Você nem tinha tido o Entendeu? estalo Nem ainda, tinha você tido já... estalo. Eu olhei lá em 1998, 98, eu comprei meu primeiro consórcio de imóvel, porque na época, na administradora que eu trabalhava, eu tinha um prêmio, que se eu vendesse X por mês, eu ganhava um prêmio. Então eu fiz um consórcio com o valor da mensalidade daquele prêmio. Eu falei, eu preciso ganhar o prêmio. E aí, o que aconteceu? Esse consórcio, eu fui contemplado em 2002. Em 2003 foi o ano que meu filho nasceu também. Em 2003 foi quando eu comprei meu primeiro imóvel. Lá no Satélite, Floradas, Florado, lá, o Floradas, bairro alguma lá é coisa lá. Floradas, então tem vários empreendimentos que chamam Floradas. Isso. Aí eu comprei meu primeiro apartamento com um consórcio que eu fiz em 98. Fui sorteado em 2002. Aí, daí para frente, eu não parei mais de comprar consórcio. Então, eu fui comprando consórcio de imóvel. Conforme eu vou sendo contemplado, eu vou comprando outros imóveis. Então, dali eu comprei um outro consórcio. Quando eu fui contemplado, eu troquei o apartamento que eu tinha comprado, mais o consórcio, e mudei para um outro apartamento maior, ali na Vila Betânia. Então, mudei para um apartamento. Saí de um apartamento de 60 metros, fui para um apartamento de 110 metros. Aí fiz outro consórcio. E aí, conforme eu fui sendo contemplado, eu fui dando upgrade de imóvel, de moradia. Mas, a partir do somente o primeiro imóvel que eu me desfiz dele. A partir dali, eu não me desfiz de mais nenhum imóvel. Então, eu fiz um consórcio que eu queria morar melhor, mas esse imóvel que ficou para trás, renda, locação. E aí foi acontecendo. Então, essa é a ideia. Então, como você disse, eu sou o adepto ao sistema de consórcio. Sim. Eu compro, eu invisto no consórcio, eu construo com o consórcio. Então, é real. E foi o que eu falei hoje, né? Eu já ensinei já ajudei o Fernando a aprender, né, pelo que eu falei hoje, muitas coisas sobre o mercado imobiliário. O que eu não consegui ensinar ele ainda foi a vender. Mas, assim, a comprar a gente já tá, né? Porque, assim, e realmente é uma visão que é um ponto, entre aspas, não de discórdia, mas que eu tenho uma opinião, você tem outra, é que o imóvel, como o ciclo é longo, poucas pessoas entendem que você precisa movimentar, né? Que o imóvel, ele é perecível também, né? Porque o que está valorizado hoje, amanhã não vai estar, e assim por diante. Sim. Ou seja, tem que sempre analisar
a curva e fazer. Mas é aquilo, é sólido e São José é uma cidade, né, que eu não sei como é que você está vendo, mas o que eu acredito, Fernando, é que realmente a gente vai passar por um momento aqui nunca visto antes, porque realmente não há uma pessoa. Bom, você vai muito para fora de São José, né? Em congresso, isso, aquilo. E a hora que você fala de São José dos Campos, que você é de São José dos Campos, a pessoa te olha diferente, né? Ele fala assim: nossa, o mercado lá é bom, nossa, lá eu conheço, lá é bom para se morar, lá é bom para se viver, lá tem a Embraer, né? Então, assim, e a gente está numa posição muito favorável geograficamente, né? Ou seja, é um dos caminhos, né? Que tá próximo à praia, próximo à capital, próximo à serra. Então, isso faz com que seja um lugar valorizado. E a história a gente já conversou bastante isso, do Parque Una, do terreno das vaquinhas, não tem como não puxar o preço de São José para cima. Então, assim, apesar de eu ter falado para você vender alguns imóveis no meio do caminho, agora não é hora mais. Agora é Agora é hora hora, de comprar. agora é hora de comprar. Não, É isso. e eu acredito tanto nisso que eu tô comprando Sim, imóvel. sim. Eu tô olhando para esse mercado, porque quando eu conversei com alguns amigos, donos de construtoras, totalmente envolvido e entendedores do mercado, quando eles falam do que vem ali no Una de valor de metro quadrado, haja visto que lançou os terrenos com Isso. valores que todo mundo falou que Que loucura loucura. e fila de espera. Foi quando Exato. lançou o Alphaville, que loucura, fila de espera. Então, nossa, o terreno no Golfe agora está super caro. Tá vendendo tudo. Ah, o terreno no Serimbu é caro. Tá vendendo É tudo. isso. Então, eu acho que a gente vai ter um movimento. Porque São José, eu concordo plenamente. Eu não sou nascido aqui, mas me sinto joseense. Meus filhos são nascidos em São José. Acho que é uma cidade linda, é uma cidade que você tem mobilidade, é uma cidade que você tem segurança, é uma cidade que está perto de tudo, geograficamente Exatamente. extraordinária. É, E eu acho que a galera tem olhado muito para isso. Eu acho que e é assim, isso. o público que, depois que começaram a vir os escritórios, as centrais, né? Os escritórios centrais para cá, que nem tem da Ball, da Bayer, ou seja, isso eleva muito o salário médio das pessoas de São José. E isso faz um outro movimento, que a partir do momento que tem pessoas que consomem coisas melhores, você também passa a ter melhores supermercados, melhores restaurantes, melhores serviços. E aí o que que acontece? Aí fica bom, fica melhor ainda para se morar, né? Sim, Então, assim, então a gente que está aqui em São José há muito tempo, poxa, há 10 anos atrás, a gente não tinha essas opções que a gente tem desde supermercado, sim, desde cabeleireiro, desde restaurante. Então, assim, então tudo isso faz com que as pessoas queiram morar aqui e vice-versa. E o Fabiano do Parque Uno, ele teve aqui e nas outras cidades que eles já implantaram o Parque Una, o que que aconteceu? O Parque Una trabalha sempre 30% acima do resto do mercado. E um movimento que ninguém enxergou é o seguinte: ele fala, olha, as pessoas não mudam de imóvel só por tamanho ou só por... Eles mudam também pela idade, pela modernidade do empreendimento. Então ele acredita que vai acontecer essa escadinha, que é o seguinte: o cara sai do Aquários para ir para o Una, o cara sai de uma outra região para vir para o Aquários, e assim sucessivamente. Então vai movimentar o mercado como um todo. Mas é isso. Fernando, muito bom, cara, muito bom. Obrigado, já deu acabou? certo, né? Poxa, o nosso tema é, como diz o Eloy lá da rádio, é o seguinte: falar nisso, quero que você vá na rádio também. É, como diz o Eloy, a gente controla tudo aqui dentro, menos o tempo, né? E aí a turma lá pega no nosso pé se passar muito de 1 hora. Então a gente tá aí. Mas muito obrigado de ter vindo, de ter aceito o convite aí. Demorou para a gente conseguir bater a agenda, né? Sim, sim. Ah, faltou um assunto, né? Uma pergunta que eu tinha preparado para fazer para você, eu vou fazer aqui ainda. Qual é o segredo para você dar esse treinamento diário para o seu time e conseguir se motivar e manter o pessoal motivado? Porque assim, cara, é o maior superfoco que eu conheço dos meus amigos, entendeu? Ou seja, desde que a gente tomava café da manhã todo dia na padaria, até hoje, né? Eu entendo que a cultura da sua empresa
total, ela passa por essa reunião, né? E como é que funciona isso? Como é que você consegue? Como é que é a dinâmica da reunião? Fala um pouco desse hábito que vocês têm lá. Legal. Desde quando eu comecei a vender consórcio, na administradora que eu trabalhava, eles tinham uma reunião matinal. E eu achava que aquilo era importante. Eu como vendedor, eu tô do outro lado Entendi. agora. Porque sabe aquele esquema de você estar de manhã, meio que não engatou a segunda marcha, chega alguém, dá uma palavra de incentivo e você... Opa, meu dia é mais produtivo. E aí eu trouxe isso para mim e coloquei dentro da Porto Vale. Então, na Porto Vale existe uma rotina diária, onde 8h10 eu junto todo o meu time, a galera de São Paulo via vídeo, a galera home office via vídeo, a galera presencial, todo mundo ali, a pessoal de São José. E 8h10 eu junto todo o meu time. Então, uma reunião de 30, 40 minutos e todo dia é um tema diferente. Qual é o grande desafio, que é o que você acabou de falar? Não adianta dar reunião improdutiva. Para bater lead, né? E aí, como é que foi ontem? Imagina você dar reunião também desmotivado. Não faz sentido. Então, eu tenho que estudar muito. Não tem jeito. Eu tenho que estudar. Então, se eu vou sair para fazer uma corrida no final do dia, eu estou ouvindo um podcast. E desse podcast, eu estou tirando algum gatilho para dar um treinamento amanhã. Se acontecer alguma... Eu estou antenado com o que está acontecendo na economia, porque eu tenho que comunicar meu time. Eu não é um time de alta performance. Então, hoje o treinamento da manhã foi sobre investimento. Então, eu precisava informá-los qual que é a renda de um consórcio contemplado, qual que é o valor, quanto que é um dinheiro no banco hoje. Então, eu preciso treinar meu time para isso. Então, eu tenho que estar atento. Porque se você não tem sempre um assunto novo, a reunião fica improdutiva. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E para mim... E manter um mix, tipo assim, umas são mais motivacionais, outras são mais para pegar no pé, outras são mais... Mix total. Porque senão fica um negócio só, né? O que é só motivacional chega uma hora que não motiva mais. Do que é só cobrança, chega uma hora que a cobrança também não surte resultado. Você tem que surpreender. Eu acho que esse é o diferencial. Muitas vezes você vai de manhã e leva um amigo para falar. Vai lá e vamos falar sobre saúde. Leva um cardiologista lá. Então você quebra um pouco. Então é realmente um mix. A gente fala de tudo. Entendi. É o desafio. Exatamente. Essa 1 hora que você trabalha por dia dá muito trabalho, né, Essa Fernando? 1 hora, né? Quem vê pensa, né? Mas tá bom. E Fernando, eu tenho que ouvir isso. É conhecido entre os amigos como o cara que trabalha 1 hora por dia. 30 minutos, para falar a verdade. Mas beleza. Fernando, obrigado mesmo de ter vindo, cara. Assim, tem as portas abertas aí, o dia que você quiser vir, o dia que você quiser puxar um assunto, o dia que você falar assim, putz, eu acho que eu consigo contribuir com o pessoal da construção civil nesse tema, né? Fica aqui o convite para você ir nos nossos encontros lá da Black. Eu sei que você tem uma agenda super corrida aí, mas seria um prazer te ter lá. Legal, obrigado. Tá, e se eu tenho uma agenda muito corrida, como que eu só trabalho 30 minutos? Mas eu acho que fica assim, eu acho que fica o convite para o pessoal da construção conhecer o sistema de consórcio. Eu fico à disposição. Legal. Você sabe que eu faço muitos atendimentos até hoje, então eu faço questão de atender a galera que quiser conhecer um pouco mais sobre o consórcio para a construção civil, especificamente. O que eu posso fazer com o consórcio para construir? Eu quero construir casa. Ok, eu quero construir um prédio. Funciona. Legal, legal. Não, fica aqui já vamos fazer um combinado. Vamos fazer um desses eventos da Black. A gente faz lá, porque eu acho que muita gente tem Eu já fui lá com vários clientes meus mostrar, né, Fernando? Eu acho que muitas pessoas têm a curiosidade de ver um time de alta performance no dia a dia. Sim, né? Vamos dizer assim, aí a gente vai lá, o pessoal entende, né? Desde, a gente que participou da construção lá, desde a posição da mesa do coordenador, né? Ou seja, é tudo pensado para o cara ter uma alta performance. Não é nada por acaso, né, Fernando? Sim. Fechou. Obrigado, Evandro. Valeu, gente. Valeu.